Se você ganhasse o superpoder de saber quando o seu namorado ou namorada tá realmente escondendo alguma coisa, sem chutar. Meu nome é Elton Vargas, valorizei. Vem comigo que hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre como eu aprendi isso e pra que serve aqui fora. Se você tá interessado em saber um pouquinho mais sobre o assunto, se inscreve no meu canal, me acompanha que hoje a gente vai falar de comunicação não verbal. Comunicação não verbal. Esse é o assunto que a gente vai abordar hoje. Não verbal é tudo aquilo que comunica, mas não é uma palavra. Alguns chamam de linguagem corporal, mas como você veste, como você caminha, tem significado. Pessoas como eu usam isso para ler mentes. Não que isso seja possível, mas meu nome é Elton Vargas e durante 13 anos eu tenho estudado comportamento humano. Se tem alguma coisa na qual eu fui especialmente treinado, é para ler pessoas. Muito do que eu aprendi foi ensinado para que eu pudesse estudar alvos em específico, entrar na cabeça desses alvos e entender exatamente tudo o que eles pensavam e como pensavam com comunicação não verbal. Como isso pode fazer a diferença na minha vida, para que eu vou utilizar isso no dia a dia. A maioria de nós seleciona os companheiros com quem vai viver pro resto de suas vidas através de comunicação não verbal. Aos simples gestos de cruzar os braços, muitos de nós acreditam que não estão comunicando nada. Outros de nós acreditam que cruzar os braços significa estar tentando esconder alguma coisa. Faz sentido. A única coisa que realmente significa que eu tô tentando me manter calmo, que a pessoa na sua frente está tentando se manter calma, é um gesto de carinho, de autocuidado. Você faz isso quando você está olhando TV, por exemplo. Quando em alguma conversa você desvia o olhar, não necessariamente significa que você está procurando uma saída, mas que você está pensando no que foi dito. As mãos são foco de muitos especialistas em linguagem corporal. E todos tendem a dizer que quando você coça a orelha, quando você coça o pescoço, quando você coça a testa, você está querendo dizer alguma coisa. Às vezes nós temos esses gestos apenas para nos mantermos calmos, porque estamos angustiados ou infelizes. Na maioria dos casos, as pessoas estão tentando pacificar um comportamento científico. E isso não tem nada a ver com o efeito Pinóquio, que é o que a gente vai falar daqui pra frente. Em casos reais de investigação, a leitura vai muito além do que a gente vê nos filmes ou seriados. Entender de comportamento humano, inteligência comportamental, tem muito mais a ver com cultura, com o histórico, com o ambiente. 11 de setembro, todos os envolvidos no atentado eram pessoas que viviam nos Estados Unidos como um cidadão americano. Eles eram profissionais. Então eles faziam o que faziam com muita frieza, com muita tranquilidade. Isso muda tudo na hora de você interpretar uma leitura. Por exemplo, a forma como você tende a baixar a cabeça na hora de cumprimentar alguém. É comum em alguns lugares de cultura oriental. Você já ouviu um chinês conversando com outro chinês? Não parece que eles estão brigando? Alguns países de cultura oriental são inclusive treinados a não demonstrar sentimentos. Eles são condicionados desde pequenininho, são treinados desde pequenininho para que não apareça nada no rosto. O tom de voz faz a grande diferença. Imagina se a gente fosse interpretar o tom de voz chinês. Se essa caneta fosse uma faca, qual atitude seria a atitude mais suspeita? Carregar assim ou carregar assim? Se você responde que carregar assim é a mais suspeita, não, isso nem mesmo é agressivo. Se você responde assim, essa empunhadura é uma empunhadura técnica de defesa pessoal. Alguns anos atrás, o FBI investigava um alvo. Esse alvo estava lá na rua, caminhando, como um cidadão comum. Comprou flores. O agente que estava estudando o caso disse: temos um terrorista. Todos ficaram surpresos e disseram: como assim temos um terrorista? Você está falando de um cara que está segurando flores. No Oriente Médio, as flores são carregadas com essa empunhadura. Que você entenda como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Eu tive uma situação em que eu precisava saber um valor da venda de uma casa, da venda de um imóvel. Eu pré-aqueci a conversa da seguinte maneira: eu vou descobrir qual é o valor do imóvel, gostando você ou não. O alvo na ocasião disse o seguinte pra mim: eu não posso te contar. E eu fiz a seguinte pergunta: o valor é o dobro do valor que você me contou, não é? Eu não posso te contar. Isso é uma microexpressão, significa muito. Ou seja, dá pra você aplicar isso no seu dia a dia. Imagina você chegar na sua namorada, no seu namorado e falar aqui: responde uma coisa pra mim. Normalmente as pessoas não são acostumadas a serem confrontadas com a verdade. Quando são confrontadas com a verdade, é incontrolável a reação ao ouvir uma verdade. Resumindo, é tudo sobre comportamento, porque se você for falar de conversa, um bom mentiroso vai lhe dar mais horas de conversa do que você imagina, porque ele tá preparado para aquilo, ele criou aquela
mentira na cabeça dele e aquela mentira é real para ele. Então ele tem muito mais a oferecer para você conversando. Comportamento é instintivo, comportamento é natural. Não tem como esconder comportamento. Algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que podem ajudar você. A primeira coisa que eu reparo ao conversar com uma pessoa é o cabelo. O cabelo diz se a pessoa é saudável, se ela é estressada, se ela tem algum tipo de vício, sofre muita tensão, tem um pico de estresse muito alto e provavelmente vive em preocupação. Saindo do cabelo, eu vou para a testa. Na testa, eu observo as linhas de expressão. São várias as linhas de expressões que você pode identificar na testa. A testa diz muito sobre quem somos e o que pensamos, pelas linhas de estresse que temos. Na testa você consegue identificar se uma pessoa se espanta naturalmente, se espanta facilmente com alguma coisa que escuta, se uma pessoa é concentrada, se uma pessoa é focada, se uma pessoa é desconfiada, normalmente tem uma linha mais marcada que a outra. Da testa eu passo para os olhos, porque se há estresse na testa, então os olhos vão me demonstrar isso. Olhos vermelhos normalmente significam tensão, significam mágoa, significam estresse. Essa região entre os olhos é uma região muito importante, denominada glabela. A glabela é um excelente apoio na hora de ler uma pessoa. Se há indício de algum tipo de estresse, de tensão, eu reparo nos lábios. Os lábios tendem a dizer muito mais do que palavras. Ansiedade, preocupação, raiva. Numa conversa, você consegue visualizar essas expressões quando você confronta a pessoa com alguma verdade ou até mesmo questiona a pessoa sobre alguma coisa da qual ela pode se sentir incomodada. A minha próxima leitura vai para as bochechas. As bochechas demonstram quando a gente quer esconder alguma coisa. Normalmente as bochechas mudam como se a gente quisesse esfregar a nossa língua nelas. Quando a gente tenta fazer isso, normalmente a gente está tentando descobrir alguma coisa. Quando eu tento morder a bochecha, quando a pessoa que está na sua frente tenta morder a bochecha, ela está tentando descobrir alguma coisa. O pescoço é o nosso próximo alvo. Se a cabeça da pessoa que está na sua frente está o tempo todo inclinada, pode ter certeza que alguma coisa tem ali. Se a cabeça inclina um pouquinho e relaxa, então você não tem que se preocupar. De alguma forma, você pergunta alguma coisa e os ombros sobem rapidamente. É uma coisa impressionante, é um gatilho fantástico. Você está me traindo? Quem? Eu? Não. Nunca, jamais. Por que você está mexendo seus ombros? Você está me dizendo que sim, seu retardado? As mãos. Quando você questiona alguma coisa para alguém e a pessoa começa a fazer isso aqui com as mãos, entrelaçar os dedos e esfregar os dedos, tem alguma coisa incomodando muito. Você está tocando no assunto certo, está chegando lá, está ficando quente. É diferente do movimento do campanário. O que é o movimento do campanário? Quando você faz assim com as mãos e começa a fazer assim em uma conversa. Quando a gente faz assim em uma conversa, muitas vezes, devagar, rápido, não interessa, você tem alguma coisa em jogo. Mãos na cintura. Quando as mãos estão na cintura com os dedos para frente, assim, nós chamamos de armas de quimbo. As armas de quimbo significam que você está tentando demonstrar territorialidade. Olha só, esse assunto não é do seu interesse. Olha só, daqui para lá você não vai passar. E quando o polegar está para frente, assim, é só curiosidade. Movimentos de ventilação. Isso. O movimento de ventilação normalmente é feito quando algo incomoda. Então sim, esse é um sinal de alerta. Pernas. Se você tá de frente para uma pessoa e essa pessoa tá sentada e começa a esfregar as pernas, coçar as pernas, é porque ela tá tentando se acalmar. Pés na minha direção significa interesse. Pés virados para fora significa que a pessoa quer sair da conversa. Se você está conversando com uma pessoa e os pés estão balançando ou estão chutando no ar e de repente diante de uma pergunta os pés cruzam ou travam, nesse caso você pode entrar um pouquinho mais nessa pergunta. E essa atitude também pode significar ameaça. A pessoa pode estar se sentindo ameaçada com a sua pergunta. Quando você é condicionado a avaliar a inteligência comportamental, não é sobre julgar, é sobre conhecer e avaliar a pessoa que está na sua frente. A gente não costuma fazer isso, mas repara no seu dia a dia. Quando uma pessoa está muito ansiosa, qual é a taxa de intermitência dela? O que é uma taxa de intermitência? É quantas vezes ela faz determinado gesto. Se ela está muito ansiosa, ela fica o tempo inteiro olhando no relógio. Acho que a última coisa interessante de falar é sobre espaço e conforto. As pessoas buscam espaço e conforto o tempo todo. Você tira isso da pessoa, isso vai entregar muito mais do que ela gostaria de entregar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, é importante pra mim. Clica no sininho, ativa a notificação, me procura nas redes sociais, eu tô no Facebook, tô no Instagram. Quer levar o Elton pra sua empresa, pra fazer um treinamento, pra palestrar, pra falar um pouco sobre comportamento humano? Fica à vontade, me chama, tamo aí pra isso. Elton Vargas, valorizei, a gente se vê na próxima.